eu sou Carla Soraya e esse é o momento de ficar atento ao tema do Cena Pública. Nossos convidados vão trazer informações e te explicar de maneira simples as situações que você vive no dia a dia e acha tão complicadas. Participe e se conecte conosco através das redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará. E você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube, também da TV Ceará. Pode fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. Bom, a gente começa o ano de 2021. O ano de 2020, graças a Deus, terminou, mas 2021 traz muitas mudanças. 2 vacinas já estão liberadas no Brasil. Já chegaram aos estados e aos braços de muitos que estavam ansiosos por esta proteção. Enquanto isso, a política nacional e internacional ferve e a economia dos países também pega pressão. Esta semana, nos Estados Unidos, Joe Biden assume a presidência em meio a um grande aparato de segurança depois da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, em que até defensores do estilo dos homens das cavernas estavam por lá. Aqui no Brasil, articulações em torno de vários nomes que são candidatos à presidência da Câmara e do Senado. E tem também a disputa pela vacina, antes odiada e que agora todos querem ser responsáveis por ela. Afinal, será um trunfo para as eleições de 2022. E como tudo isso se reflete no nosso dia a dia? Esse é o tema que os nossos convidados de hoje do Cena Pública vão discutir. E, é claro, vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, que vão discutir as mudanças nesse início de janeiro, que provocam também mudanças nacionais e mundiais. Eu vou dar as boas-vindas a Carla Michele Quaresma, que tem formação nas áreas de ciência política, sociologia e marketing. Leciona na Faculdade CDL e na Faculdade Ari de Sá. Desenvolve pesquisa nas áreas de partidos políticos, marketing político e eleitoral, financiamento de campanhas eleitorais. Bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Xará, por participar aqui do Cena Pública. Obrigada pelo convite. E quem também está conosco aqui hoje é Ricardo Coimbra, presidente do Corecon Ceará, que é o Conselho APIMEC Independent Board Member COGER também, professor de graduação da UES, da Unicet, Unifanor e pós-graduação da Unifametro, Unicet, Estácio e FB-Uni e coordenador do Segunda Opinião. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada, Ricardo, pela presença de todos vocês. Obrigado, Carla. É um prazer debater e discutir com você e com a Carla Quaresma. Esta semana vai ferver a política mundial. Primeiro a gente começa debatendo que estamos às vésperas da posse de Joe Biden nos Estados Unidos. Eu começo com a minha xará Carla Michele. Essa posse turbulenta como se prevê, né? Com todo esse aparato, com proteção em vários prédios, né, institucionais nos Estados Unidos, já dá o tom de como vai ser a governabilidade de Joe Biden, né? Ele vai ter um período muito difícil porque enfrenta aí os apoiadores do Trump e aqueles que dizem que a fraude eleitoral aconteceu. Isso pode trazer problema para ele durante quanto tempo? Carla, eu quero mais uma vez cumprimentar, agradecer pelo convite, cumprimentar o professor Ricardo. É mais uma vez uma honra participar de um debate com o professor Ricardo. Eu sempre aprendo muito com ele. E as pessoas de casa que nos acompanham, né? Dizer que nós estamos entrando num ano que é decisivo para a grande maioria das nações, que tem que lidar com problemas muito sérios, do ponto de vista epidemiológico, obviamente, com essa situação aí da crise trazida pela pandemia, mas também com questões econômicas e políticas muito graves. O mundo inteiro entrou numa guinada nos últimos anos, né? Nós vimos aí a ascensão de vários partidos que há muito tempo não participavam do campo político, inclusive partidos de extrema-direita, partidos conservadores. Isso aconteceu em países da Europa, aconteceu nos Estados Unidos com a figura do Donald Trump. Aqui no Brasil nós sofremos influência e outros países latino-americanos também passaram por essa onda. Mas aí o mundo inteiro percebeu muito rapidamente também, Carla, que aquelas propostas que foram anunciadas, principalmente por esses partidos mais à direita, né, propostas de um cunho mais liberal, de programas de desregulamentação da economia, de austeridade, essa proposta apresentada por esse espectro ideológico acabou não correspondendo àquilo que se tornou necessário nas sociedades contemporâneas. Nós entramos aí com graves crises econômicas nesses últimos anos.
o que fez com que houvesse essa necessidade cada vez maior de participação do Estado na sociedade. Isso ficou muito presente na grande maioria dessas nações, né? Em virtude dessas questões e também de tantas outras que dizem respeito às questões morais, né, que envolvem também problemas muito sérios nos Estados Unidos, como essa questão da discriminação, do tratamento dado às minorias, né? Quer dizer, uma conjugação de fatores que fizeram com que o Biden acabasse assumindo esse protagonismo muito grande a partir daquilo que o Partido Democrata passou a representar. É importante que os telespectadores saibam que o partido ele passou por várias transformações ao longo da sua história, né? Ele já chegou, inclusive, a defender pautas conservadoras. Mas ali, por volta dos anos 60, 70, foi construindo um discurso mais progressista, mais linkado com essas mudanças sociais que nós temos acompanhado nas últimas décadas. E, obviamente, que tudo isso emergiu muito fortemente nos últimos anos, né? Com essa crescente demanda por participação de grupos minoritários, né? Essa necessidade de trabalhar muito mais uma assistência social para as populações menos favorecidas. E, obviamente, que isso repercutiu nessa eleição estadunidense. Mas, é claro, existem interesses que durante muito tempo ficaram órfãos no espectro político, que conseguiram chegar ao poder e que agora se sentem ameaçados, né? Que são exatamente esses grupos que continuam pressionando. Quem perde a eleição, Carla, geralmente costuma questionar o resultado eleitoral. No caso do Brasil é pior, porque quem ganhou também questiona, né? Mas quem perde a eleição costuma questionar resultados eleitorais. Isso acontece nos Estados Unidos reiteradamente. Eles têm um processo eleitoral que é resultado de um sistema extremamente arcaico, que dá margem a muitas dúvidas, a muitas contradições. Mas nunca teve um questionamento tão ferrenho como esse do Trump, né? De mesmo depois de perder a eleição, dizer que não aceita a derrota, né? Até várias charges saíram e memes, né? Dele se comportando como uma criança mimada que não aceita perder. Na história recente dos Estados Unidos, nunca houve um comportamento por parte do chefe de Estado. Porque o presidente da República, ele é ao mesmo tempo chefe de governo, mas ele é também o representante daquela nação, ele é o chefe de Estado. Então, na história política recente dos Estados Unidos, nunca tinha ocorrido comportamento dessa natureza. Mas, em se tratando de Donald Trump, nós podemos esperar qualquer coisa. Então, em virtude desse comportamento, ele acaba incentivando pessoas, porque realmente a figura de um presidente da República é uma figura que deve inspirar outras pessoas, encorajar outras pessoas para o bem ou para o mal. E, nesse caso, ele exerceu uma influência muito grande sobre aquelas pessoas que ameaçaram a atividade parlamentar quando da consolidação da eleição do Joe Biden. Então, muito provavelmente, nós vamos ver, claro que o aparato de segurança será muito grande nesse momento, realmente, aí do momento de passagem mesmo de cargo. Então, deve haver uma preocupação muito grande por parte das autoridades de segurança para que não ocorra novamente nenhum tumulto que comprometa a solenidade, né, que vai ser uma solenidade praticamente virtual, né, os shows, inclusive, vão ser todos transmitidos pela internet, pela televisão. Até por conta da pandemia, que ainda não está controlada. Evitar aglomeração, mas é importante que a gente discuta qual a repercussão disso para o Brasil, né? Porque, afinal de contas, é um novo governo que vai se iniciar. A gente fala disso já já, porque eu vou pedir ao Ricardo que explique melhor para o nosso público, afinal, o Cena Pública faz exatamente isso, ele traduz, né, para toda a população, desde a pessoa mais simples ao mais culto, o que é a questão do liberalismo. A Carla Michelle Quaresma citou aí que o liberalismo era representado pelo Trump, né? Mas, no entanto, muitos desses apoiadores do Trump, como eu citei no começo do programa, cultuam o estilo de homens das cavernas, né? Tem um conservadorismo também muito arraigado. Então, como é que o liberalismo se comporta na questão também econômica, Ricardo? Bom, Carla, quando você fala em liberalismo e você fala de uma concepção da gente fazer uma correlação entre Trump e Biden, é interessante observar que, independente de republicano ou democrata, a economia americana ela tende a ser uma economia mais liberal, independente de ser Trump, independente de ser Biden, independente de ser democrata ou republicano. É o sistema econômico. Muitas vezes as pessoas confundem sistema econômico e sistema de governo, não é? Então, quando a gente fala de um liberalismo econômico, a gente está falando do sistema econômico de governo, onde você tem uma menor participação do Estado na atividade econômica. É a questão do Estado mínimo. Isso. Então, tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata
defendem uma menor participação do Estado na atividade econômica. Então, quando a gente diz que a menor participação do Estado na atividade econômica é o Estado não ter empresas de produção como multinacionais, como o exemplo de uma Petrobras, né, como o governo brasileiro tem uma participação, ou do governo americano ser sócio de determinadas empresas, como aconteceu na última crise, que ele interviu na General Motors comprando uma participação na empresa, mas para depois vender para que a empresa conseguisse gerar o seu equilíbrio. Então, quando se fala em liberalismo econômico, uma economia liberal é de uma menor participação do Estado na atividade econômica. Mas isso não quer dizer que, como você acabou de citar, o Estado não possa surgir aí para ajudar em situações de emergência, isso, né? O Estado, ele entra regulando a atividade econômica como necessário, como aconteceu na crise no passado e como está acontecendo na crise nesse momento, né? Ou seja, o próprio Biden já apresentou alguns dias atrás um grande programa de incentivo, né, em termos de moeda nacional, em torno de 10 bilhões de reais, 10 trilhões de reais, né, para estimular a atividade econômica nos Estados Unidos, ou seja, vai colocar dinheiro na mão do cidadão, vai estimular e financiar diversos setores da atividade econômica. Seria como aqui no Brasil os governos passam subsídios para as empresas para se instalarem em determinados locais, né? Elas dão incentivo fiscal, reduzem impostos, seria mais ou menos isso? Sim, seria semelhante. Ou como a controvérsia do nosso governo, que se diz liberal, que muitas vezes não é, né? Do qual o auxílio emergencial ele foi criado pressionado para reverter essa situação. Ou seja, no momento que o governo brasileiro, lá atrás, aceitou, por conta de pressão popular, por conta de pressão do Congresso, a criação do auxílio emergencial, foi uma intervenção que o Estado fez na atividade econômica para resolver um problema atemporal. Ou seja, quando você diz que você tem um governo brasileiro que ele é liberal, na cabeça daqueles que estão comandando a atividade econômica, não deveria ter tido aquele tipo de interferência, ou seja, eles são contra o auxílio emergencial, são contra qualquer tipo de subsídio que se dê às empresas, são contra a participação do setor produtivo, do governo no setor produtivo. Então, mas os nos liberais... Estados Unidos, o Trump também concedeu, digamos assim, um auxílio emergencial aos americanos. Isso, não no valor do Brasil, né? Foi muito maior. Foi muito maior, mas isso acontecendo em momentos dos quais há necessidade efetiva de intervenção no Estado na atividade econômica. Mas o foco lá, se a gente estiver falando em saúde, a saúde pública nos Estados Unidos não existe, né? Ou seja, você não tem um sistema único de saúde como tem aqui no Brasil. Que o cidadão tem alguma coisa, ele vai no posto de saúde, ele vai numa policlínica, ele vai numa UPA, ele vai num grande hospital público. Às vezes, os Estados Unidos não tem isso. O máximo que pode ter foi o que aconteceu no governo anterior, do Obama, que foi criado o Obamacare, né? E as pessoas pensam que o Obamacare é como se fosse o SUS. Não. O cidadão, ele vai para o hospital privado, ele paga todo o custo de manutenção daquele seu tratamento e depois, no momento subsequente, ele tenta conseguir parte daquele recurso que ele fez o seu tratamento através da dedução do imposto de renda pago. Então, é diferente. Aqui você vai no hospital público e tem o seu atendimento. Lá não. Lá o serviço de saúde ele é privado. Nem tem plano de saúde. Nem tem plano de saúde. Então, quem fica doente lá tem que ter uma boa reserva para poder pagar a sua diária de hospital. Tem que ter uma boa reserva ou fazer um financiamento, um seguro de saúde, para que através desse seu seguro de saúde ele custeie, né, aquele seu momento e quando de um recurso a maior do que aquela sua reserva do seguro de saúde, você financia com o seguro de saúde a permanência ou o custeio da sua enfermidade. Então, aquilo que a gente vê nos filmes americanos, né, de lá vem a emergência e vai e salva e tudo, no final a conta vai chegar na casa de quem foi socorrido. Sim. Não é como o nosso SUS, que chama o 190, né? Chama o SUS ali, o SUS vai, faz socorro, leva no IJF ou leva no HGF e depois a pessoa volta para casa e não paga nada.
é tudo privado. Tanto que uma das grandes dificuldades, inclusive do processo de vacinação hoje nos Estados Unidos, é exatamente por isso. Nem posto de saúde eles têm. Exatamente, porque você não tem esse mecanismo de você pulverizar esse atendimento, visto que você tem uma quantidade imensa de empresas individualizadas de prestação de serviços de saúde privadas. Vamos voltar agora para a Carla. Quer complementar alguma coisa? Carla, é bom que se diga que assim, as empresas privadas, na grande maioria das vezes, elas têm esse posicionamento de reivindicarem um Estado mínimo. Elas se queixam muito, são muito ressentidas pelo fato de que o Estado é oneroso, ele cobra muitos tributos, mas essa lógica ela funciona muito bem quando a economia está estável. Numa economia saudável, essa lógica de um Estado mínimo funciona, mas em qualquer sinal de crise, as próprias empresas pedem socorro imediatamente ao próprio Estado. Foi o que aconteceu, por exemplo, na crise de 2008 nos Estados Unidos. Então, as empresas que querem intervenção mínima, em 2008, foram pedir socorro para o Estado. Inclusive, alguns bancos, parte do sistema financeiro precisou ser estatizado para não comprometer, obviamente, correntistas, poupadores e pessoas que seriam prejudicadas com aquela situação. Então, o que nós temos que entender é que muitas pessoas fazem esse discurso: nós queremos um Estado mínimo, nós queremos um Estado que não intervenha, um Estado que não onere a sociedade, mas na hora da crise todo mundo vai se socorrer no Estado. Ou então, na hora de se instalar em um local diferente, chega no governo daquele Estado ou daquele município e pede um subsídio. E pede uma renúncia fiscal e pede algum desconto ali nos tributos, né? Que é exatamente o que as empresas fazem. Muitas vezes, Carla, elas se apropriam da atividade estatal. Veja o caso dos Estados Unidos. Existem diferentes setores da economia e esses setores têm as suas preferências. Então, se, por exemplo, você pegar essa indústria tecnológica, essa indústria que está investindo hoje muito nos Estados Unidos em energias renováveis, por que o discurso do Biden é de preservação da Amazônia? Por que é o discurso de fazer com que o Brasil entenda que precisa ter energia renovável? É claro, porque ele precisa favorecer as grandes empresas estadunidenses. Não é então, só porque ele quer a Amazônia bonitinha, não. Não é só porque ele quer preservar o meio ambiente, porque ele não é ambientalista, ele não é nada disso, né? Inclusive, durante o governo Obama, talvez ele estivesse numa linha mais à direita dentro do governo Obama. Então, na realidade, é para favorecer as grandes empresas estadunidenses, independente de quem fosse eleito, os interesses estadunidenses, eles estão sempre em primeiro plano. Estão interessados na preservação da Amazônia para os brasileiros terem ar puro, não é nada disso. É porque existe um negócio muito grande por trás disso, que é a energia renovável. Então, as grandes empresas de tecnologia, assim como, por exemplo, determinados ramos da economia investiram muito na campanha do Trump, porque tinham ali os seus interesses atendidos, né? Quando houve, por exemplo, a taxação, e aí o Ricardo pode falar melhor sobre isso, a tributação sobre alumínio brasileiro, né, e sobre outros. Né? Exatamente, para preservar a indústria nacional. Então, independente de quem fosse eleito, o interesse estadunidense está acima de qualquer coisa. E isso é importante que seja dito. Agora, claro, existe uma perspectiva diferente. Os Estados Unidos ainda estão capitaneando o processo econômico, político no mundo todo, né? Embora seja uma potência falida, mas eles ainda estão na dianteira e dizendo o que é que os outros estados nacionais precisam fazer. Então, quando esse governo que assume é um governo que trata melhor essas questões da diversidade, que pauta melhor essas questões ambientais, que diz precisamos de um Estado máximo, precisamos gerar emprego, gerar renda, precisamos gerar condições para que as pessoas possam retomar as suas vidas. Então, isso vai direcionando o restante do mundo. É importante nesse sentido. Uhum. Essa questão da potência falida, que a Carla Michele acabou de falar, os Estados Unidos não querem perder essa pose, né? Querem manter o seu protagonismo mundial, mas ele já não é mais o grande mandatário no mundo, né? Ele não tem mais tanta força como se tinha há 20, 30 anos atrás, em que os Estados Unidos dividiam com a União Soviética, a antiga União Soviética, né, o protagonismo, mas por conta das armas, da guerra, né? A China é realmente agora a grande potência mundial? A China, que todos dizem que é comunista, mas eu nunca vi uma pessoa que vendesse tanto, ou comprasse tanto, ou negociasse tanto quanto a China, Ricardo? É aquilo que eu volto a dizer novamente. A gente tem na China um sistema político, né, a esquerda, né, o que se chama a esquerda, mais para um socialismo, né, não sei se comunismo, mas mais para um socialismo, sistema político, mas sistema econômico de economia de mercado, né? E ela se fortaleceu exatamente no momento em que ela descobriu que
ela poderia ter um sistema político, comunista, socialista, e uma economia de mercado. E aí ela fez essa interface, ela juntou as duas coisas. E à medida que ela juntou e investiu fortemente na educação, em descobrir aquilo que se deve fazer melhor, o quanto antes, rápido, suprindo as necessidades, né? Com tecnologia. Então, hoje, praticamente tudo que se produz no mundo, a base é na China. Você pode estar comprando aí um smartphone com o emblema americano, mas que é produzido na China, né? As lembrancinhas que você compra na Europa tem made in China, né? As lembrancinhas, a Torre Eiffel tem lá, made in Carla, China. é importantíssimo. Grande parte do que nós consumimos em termos de medicamentos vem da China ou da Índia. E agora tem gente se recusando a tomar a vacina chinesa ou indiana. Porque tem um chip, né, na vacina. Né? Então a economia da China, né, ela tende, ao longo dos próximos anos, a ultrapassar a economia americana. Fora que o próprio mercado interno deles, desculpa, Ricardo, mas o próprio mercado interno deles é de milhões de pessoas, né, que consomem também. Você, além de ter um forte mercado consumidor dentro do país, parte significativa já de diversas empresas que se dizem americanas já são de investidores chineses. Ou seja, há muito tempo, né, que você não tem chineses apenas num processo produtivo, lá no chão de fábrica. Você já tem diversos grandes empresários chineses que também financiam e patrocinam aquele Estado. Ou seja, que é interessante você ter aquele sistema de governo com um sistema de economia de mercado. Ou seja, essas empresas elas estão próximas ao governo, juntas ao governo e crescendo junto com o governo. Ou seja, você tem essa possibilidade de um forte mercado consumidor na China e um forte mercado consumidor em todos aqueles que ela busca ter um bom relacionamento. O Brasil hoje, o seu principal parceiro comercial é a China, como a Carla falou. Ou seja, a gente está hoje na discussão da vacina aqui no Brasil, mas os insumos da vacina são chineses, seja o da Coronavac, seja os da vacina britânica. Ou seja, a vacina de Oxford é feita também na China, ou a vacina pode ser produzida na China ou na Índia. Ou seja, a gente, aqui no Brasil e em outros países como as empresas americanas, elas perderam muito essa capacidade e vem perdendo, e a tendência é que perca cada vez mais o seu dinamismo em relação à China. Carla, como cientista política, né, como é que você vê essa transformação da China nessa futura grande potência mundial, mesmo sendo um regime fechado, né, uma ditadura, existe uma questão política que ainda pune, por exemplo, os jornalistas, né, muito fechada durante o período inicial do coronavírus, demorou a avisar para o mundo que isso estava acontecendo, que podia se espalhar para o mundo, né? Como foi essa grande guinada da China que atravessou aí a década de 1990, meio que fazendo o seu planejamento de forma silenciosa? Tem uma questão educacional, isso precisa ser dito, obviamente, eles investiram muito em educação. Mas tem um outro aspecto também, Carla, que a China ela conseguiu produzir se utilizando de uma mão de obra extremamente barata, com pouca legislação ambiental. Então, o custo de se produzir na China é muito menor do que, por exemplo, o custo de se produzir num país como o Brasil, porque a gente ainda tem uma legislação trabalhista, né? Ainda resiste alguma coisa da legislação trabalhista no Brasil. A gente ainda tem, bem ou mal, uma legislação ambiental. Então, na China, você tem uma situação, muitas vezes, né, por ser um país extremamente populoso, em que as populações elas se tornam muito reféns dessa economia e se submetem a qualquer regime de trabalho, inclusive um regime de semi-escravidão. E a China, ela acabou também se beneficiando de uma prática, que é uma prática no Brasil considerada ilegal, que é o dumping. Ela produz a um preço muito baixo, a um custo muito baixo, envia esses produtos para a grande maioria dos países do mundo. E as indústrias, elas não têm como competir, né? Veja o que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, quando esses produtos começaram a chegar. A proliferação de lojas de R$ 1,99, vendia tudo por R$ 1,99, todo produto.
porque eles conseguiram produzir com um custo muito baixo. Mas né? também são Então, produtos não duráveis, né? Não dá para confiar muito. tem essa indústria que produz todo tipo de porcaria, né? E que a gente adora consumir essas coisas, né? Vai da canetinha ao depósito, a gente adora essas coisas, né? Até a indústria de ponta, porque eles também desenvolvem muita tecnologia. Talvez por isso a Coronavac não tenha tanta confiança, porque as pessoas, né, falam, não, é xing-ling. O próprio presidente Bolsonaro disse que o governo dele, né, apontou que a vacina Coronavac seria uma vacina xing-ling, ia transformar as pessoas em jacaré, tinha chip dentro, né, desacreditando o produto. Eu acredito, Carla, que isso tenha sido mais por influência de quem está hoje à frente do governo, né? Essa forma como foi construído o discurso por parte do presidente, o próprio ministério. Eu me recordo que há 15 dias atrás o ministro estava em rede nacional dizendo que quem quisesse tomar a vacina ia ter que assinar, fazer uma declaração de que se comprometeria a assumir todos os riscos e as responsabilidades decorrentes da vacinação. Há 15 dias atrás o ministro da Saúde estava dizendo algo dessa natureza em cadeia nacional. Então foi um discurso construído porque nós disseminamos essa cultura da vacina no Brasil, né? Nós vacinamos, os nossos filhos, eles já foram vacinados com essas vacinas produzidas aí, inclusive fora do país, e nunca ninguém fez esse questionamento. Então, é o posicionamento mesmo dessas pessoas que hoje estão à frente do governo que gerou essa insegurança muito grande para a população. Ninguém nunca discutiu tanta biologia na vida, né? Biologia e química, né? Todo mundo agora é especialista em biologia e química. Sommelier de vacinas, né? Foi até uma jornalista que utilizou essa expressão, né? Eu vou fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente continua esse papo, porque nós fizemos um panorama do que está acontecendo no mundo e a partir do próximo bloco a gente vai discutir o que é que vem nesse primeiro semestre aí com as mudanças nos Estados Unidos e também os reflexos aqui no Brasil. A gente vai para esse pequeno intervalo, volta já já e você pode acompanhar as nossas transmissões nas redes sociais, os bastidores no Instagram, @TV Ceará e a íntegra da entrevista no YouTube, também da TV Ceará. E não esqueça de fazer a busca ou marcar a hashtag Cena Pública. A gente volta já.